Olá, olá a todos. Obrigado por estar conosco nesta série de conversas. Olá, Rav Leitman, olá, Nitsa. Nós estamos aqui discutindo sobre o mais importante da vida, nossa relação com as pessoas que estão conosco. E nessa série de conversas, palestras, nos concentramos na relação de parceiros. Rav Leitman, numa das conversas anteriores, falamos sobre o fato de que nossa meta é construir um método com graus claros, onde cada parceiro quer praticar cada parte, ou inclusive cada pessoa que se encontra nesse sistema de parceiros, possa usar isso como um mecanismo para mudar sua relação com o parceiro e a vida. E este é o laboratório caseiro no qual vamos agir em direção à meta, e é possível, nesse início de conversa, tratar de definir de forma esquemática que graus um parceiro passará, que vai atuar segundo o nosso método, no seu caminho para o ponto de conexão entre eles. Existem duas pessoas, um parceiro, nossa meta é que vão passar por um processo em que vamos passar para começar a ser um triângulo, onde se conecta este ponto de conexão. Que graus devem passar de 0 até chegarmos à ponta do triângulo? Acredito que isso possa ajudar as pessoas no processo, diz o Rav. Eu diria o seguinte, antes de mais nada. Nós descobrimos no mundo, hoje em dia, que a natureza nos obriga a estar conectados uns com os outros. Porque se podemos escapar da vida, da família, das obrigações, dessa obrigação que temos nesse entorno familiar, não podemos escapar da vida na sociedade. E a sociedade em geral, ao redor de toda a Terra, porque todos nós dependemos uns dos outros. Se você leva em conta o que vive na sua pequena bolha, saberás que não há país ou sociedade, ou inclusive uma fábrica grande no mundo, que não esteve de alguma forma, ou que não toca a ti mesmo, ou que te dá o que tens. Te satisfaz o que tens por meio de todo tipo de processos, organizações ou sistemas. Como descobrimos que de 3, 4, 5, 6 pessoas, cada uma conhece os demais. A partir de 4 ou mais, descobrimos os outros. E assim vamos avançando para isso cada vez mais. Uma vez não se conhecia continentes nem culturas, hoje você entra em todas as partes. E não é simplesmente com o McDonald's, mas sim com a cultura, a vida, tudo em cada um. Essa unificação. E isso já se estende de forma rápida em todo o mundo. E nós vemos que também a ecologia, a natureza, as leis, e é descoberto na sociedade humana e na natureza completa, tudo é global, integral. Nos conecta num único sistema. E não depende de nós. Senão que evolução é assim. E se é assim, nós devemos entender em que mundo nos encontramos. E o problema nosso é que a pessoa, segundo a sua natureza egoísta, não está preparada para isso. Como nós podemos ajudar a pessoa a ser mais amistosa com o mundo? Entender, usá-lo de forma correta. E ter êxito. Nós vemos, somos cada vez menos exitosos, ao invés de ter uma vida melhor, o que nos falta a todo tempo? Estamos em crises que nos ameaçam e não sabemos como isso vai acabar. Agora estamos no verão 2012, o que vai ocorrer daqui a 1, 2 meses? Ninguém sabe, todos temem, nós chegamos neste detalhe e vamos desenvolvendo. E há um temor, como um bebê que não sabe
olha para onde se encontra. E isto é devido à falta de conexão correta das pessoas. Nós não entendemos a natureza. E isso também vem de estar fechado. Nós não queremos entender a natureza. A natureza são todas as leis dentro das quais existimos, todo o nosso comportamento, todo o comportamento também do clima e a sociedade humana que vai mudando, e ramos aqui e ali, o que passa dentro de nós, os países. Ninguém quer a crise. Milhões de pessoas são expulsas do trabalho, nas ruas, não sabem do que vão comer amanhã. Você escuta isso. As pessoas não sabem o que fazer com seus filhos. O que vou dar de comer para eles? Mesmo para hoje não existe. No mundo em que tem tudo, é uma falta de conexão. Não conseguimos sequer repartir coisas que estão em excesso e ninguém necessita. Isso devido à falta de conexão. Onde podemos aprender essa conexão entre as pessoas, essa conexão correta para anular as relações entre nós? Que agora não venha certo tipo de um país que chegue até mim, que me tirem porque eu tenho comida e eles não. Como vamos encontrar o equilíbrio correto na sociedade humana? Como vamos encontrar o equilíbrio com a natureza? Que vemos todas as investigações. E a isso devemos chegar, senão não poderemos sobreviver. É possível aprender isso na vida familiar. Porque nessa célula familiar, se a pessoa pode desenvolver os sentimentos, o entendimento da relação, da tendência correta ao seu parceiro. Com isso, adquire novas ferramentas, sentidos, discernimentos, direção para entender a sociedade humana e a natureza na sua generalidade e conectar tudo isso. Então vai estar em harmonia com tudo. Por isso, na relação da pessoa para a família, depois para o entorno, que é mais estendido, e também para a generalidade da humanidade e a natureza completa, este é o processo que temos que passar. E não que a família, que eu vivo com a família, e eu vivo com esse parceiro, com crianças ou não. Você sabe, essas são as perguntas. Mas nós falamos aqui sobre um problema de toda a humanidade. Que todas as investigações, estudos falam disso, que a relação entre nós é, na realidade, o problema que temos que solucionar. Ok, uma conclusão. Se eu, Dizwori, aprendo a me relacionar corretamente, de forma emocional com meu parceiro, neste sistema que é o mais próximo de mim, com isso, eu vou adquirir uma relação correta para a vida em todos os ramos. Sim, diz o Rav. Com tudo isso, ok, isso significa, diz Warren, que essa relação de parceiros, no lugar onde você vai me ensinar como chegar ao êxito em todos os graus, certo? Sim, diz o Rav. Está escutando bem. Próximo passo. Então eu quero esse processo, diz o Rav, exatamente. Não pode ser a relação tua com os amigos que vai pescar ou vai bailar. Deve ser precisamente na conexão tua com o parceiro. Por quê, diz Warren? Porque assim é feita a natureza. Não há outra opção. Precisamente com ela, se falamos do homem, precisamente se ele vê
Com ela pode esclarecer todos os discernimentos, coisas mais ou menos agradáveis dentro do seu caráter e percepção. É o que se chama ajuda contrária. O que significa isso, diz o Oren? Diz o Rav, que você não pode vê-la como oposta, ajudar para que ela te construa. Não entendi, diz o Oren. Nitsa olha para ti. Os homens entendem menos. É isso que eu não entendo. Ok, de novo. Se você quer construir a ti mesmo de forma correta para entender o mundo, ter êxito, diz Oren? Sim, ter êxito. Continua o Rav. Você deve construir as ferramentas para isso na vida familiar. Isso entendi. Ok, então por isso a pessoa que não está casada não está apta para ter a relação correta com o mundo ou para dirigir. Por isso, essa exigência de estar casada, em muitos casos, surge. Ok, vamos continuar. Eu entendi. Eu tenho aqui um lugar no qual posso formar a mim mesmo como pessoa e ter êxito. Agora eu pergunto, de forma concreta, eu quero este processo. Então, que graus estão diante de mim neste processo? Num processo em que farei com meu parceiro, que terá influência em todos os níveis da minha vida, até os mais elevados. Agora, como eu coloco essa influência de um lado e quero estar concentrado no processo em si? Agora você me explicou o que me convém. Ok, me convenci. Eu quero ter êxito e este é o lugar de trabalho. Eu quero colocar em prática a minha percepção da vida. Ok, que graus me dará? Primeiro, segundo, terceiro. Talvez está mais, menos. Você pode me descrever como vou passar isso? Antes de mais nada, a aprender como a pessoa pode aprender com o outro, como com medo tenho que aprender até que ponto recebo a imagem do próximo de forma incorreta. Psicologia, temos que aprender isso. Temos que ensinar isso a cada um. E cada um deve fazer disso uma pessoa adulta que aprende suas debilidades, coisas especiais que existem nele, porque de alguma forma é especial. Mas se pode usar todos os seus atributos de forma correta, conectar-se com o outro. E depois que você constrói suas relações com o parceiro, o que faz essa imagem sua e você dela? Até que ponto é impossível entrar dentro dela e em ti, onde se encontram? Ou seja, cada um começa egoísta. Um espaço infinito um no outro. Cada um deve deixar seu ponto de origem e aproximar-se do outro. Então, quando um se aproxima do outro, eu me distancio do meu ponto. E cada vez é mais difícil avançar, porque vai deixando o seu eu. E nós precisamos... Os dois precisam do outro. E eu vou avançando um pouquinho mais, cada vez mais, então todos por meio da renúncia recíproca. Certo? Então até que possamos tocar-nos internamente um no outro. O que significa isso? Ou seja, é o ponto no qual estivemos de acordo em que até aqui podemos renunciar cada um de sua essência para estar conectados uns com os outros. O que significa conectados juntos? Diz o Rav, que eu recebo do seu caráter coisas
que são necessárias para ela e sejam necessárias para mim, e que ela recebe do meu caráter coisas que são necessárias para mim, para que também sejam necessárias para ela. Assim, fazemos um contato, como se fosse uma tomada, um entra no outro. Então, cada um tem protuberâncias uns nos outros, e daí coisas que estão dentro, e assim entramos um no outro. Então, de novo, o que é importante para ela, eu tenho que tomar como importante para mim, de forma determinada, e também para ela, sim, que exista um campo em comum. Neste campo em comum, nos encontramos agora, certo? O trabalho neste campo em comum, no qual nos fortalecemos nessas situações, nos ajuda a conectar. Este campo em comum chama-se parceiro ou parceira. E além disso, neste campo comum, há muito onde ela está, ela, eu, que estamos como que fora deste campo em comum. Este é um, este é o outro. São como dois aros ou dois anéis. Este campo em comum entre nós. Então, cada um recebe aqui do outro coisas do outro que passa a ser para si, como importantes. Por isso, é algo em comum. Quando eu realmente vejo que não há opção, que para eles é assim. Agora, o que podemos fazer com esta parte que não é em comum? Temos que trabalhar sobre isso. Isso por meio de esclarecimentos, do trabalho recíproco, etc. Mas para que fazemos isso? Fazemos isso Nós fazemos isso para fazer dentro de nós um só, um único. Vamos fazer em outra cor. Fazer disso um. Se eu faço isso assim, que estamos juntos, nos tornamos como um. Se assim sabemos fazer isso, teremos êxito mais adiante, com este círculo mais externo e mais externo, até que o mundo inteiro seja como um só. Então, não haverá crises globais, integrais, porque no total, no mundo, ele está cheio de tudo isso. E nos desenvolvemos, não somente se desenvolve de forma correta no mundo, senão que são como duas pessoas num departamento que não podem se suportar, e não nos importa que todo se queime pelo fato de que não consigo suportá-la, nem ela a mim. É isso, este mesmo problema. Aqui neste desenho, você pode... Há graus? Sim, são como graus de conexão. Pouco a pouco vai sendo um processo até que resulta todos juntos. Então, este é um processo que é o que disse. Eu não entendi, diz o Rav. Nós precisamos conversar mais com o caráter, conhecer o caráter do outro, ter um estado de exigência do que entendemos um dos outros, que sim, que não, receber as debilidades e todo tipo de coisas que existe no outro, como um fato que é impossível
realmente buscar forças de como podemos receber o caráter do outro como uma mãe que vê seu bebê, ao seu filho. Nós, quando vemos o bebê, digamos que tem 2 ou 3 anos, que corre, nós já colocamos nele o caráter. E depois, com 4, 5, 6, não há outra opção. Nós precisamos receber isso, precisamos de certa forma. Temos que receber. Recebemos isso do papai, da mãe, do avô. Recebemos isso com amor, certo? Inclusive coisas que não queremos que existam. Mas ao invés de dizer que é como a mãe, nós temos que receber isso. E a mesma coisa aqui. E a pessoa não pode mudar a si mesma. Até que ponto fazemos investigações com pessoas adultas? Podemos perguntar a milhões e vão dizer que não vão mudar. Essa mesma forma, relação, essa mesma visão que receberam na infância, os mesmos hábitos. Por isso, a renúncia é a chave do êxito. Aqui, quando entramos nessas duas formas juntas, é exatamente a medida de renúncia que podemos fazer, de forma recíproca entre nós. Diz Nietzsche, se você pode descobrir nesse terreno comum entre nós, que experiência emocional tem a pessoa que está nesse ponto, porque queremos saber o que devemos sentir. Que sensação haverá no dia a dia? Que o parceiro sente a mim. É o entendimento recíproco completo neste terreno. Você sabe onde passa geralmente em relação aos filhos, às crianças. Isso. Essa preocupação recíproca, este pensamento, todo tipo de coisas, o que é entre nós em comum. Mas eu falo do ponto de vista das crianças. Há um terceiro corpo, mas que é nosso, certo? Mas se não há crianças, é mais difícil, filhos, começar com isso de forma emocional. Onde entre nós há um consentimento, entendimento, algo em comum, no qual estamos de acordo um com o outro, nos entendemos, estamos conectados entre nós. E na base das coisas não recebemos, mas estamos de acordo até o ponto que não podemos ir sem isso. Inclusive, se nos dizem, digamos que fosse possível corrigir, que não queremos, já estamos com todas as oposições, sentimos já a possibilidade de conexão. Não pode haver uma conexão sem isso, porque já reconhecemos isso. Porque precisamente pelo fato de que eu renuncio a isso, e ela renuncia, e nós sentimos essa conexão. Sem essa renúncia recíproca, não há conexão. Depois de tudo, nós sentiríamos que ela e eu somos, se não renunciamos, não anulamos nosso ego. O que fazemos é construir acima do ego, por isso a conexão permanece. Essa oposição interna está, e acima dela, sobre ela, é que sobe o amor e se desenvolve. Diz a Nietzsche, então este campo em comum é o amor? É o ego em comum, diz o Rav, que está duplicado, mas precisamente é o que nos conecta. E nele nos sentimos conectados mais fortes. Diz a Nietzsche, ok. Este é um ponto em que também podemos tomar força. Por que nós dizemos que tomamos força do ambiente? Diz o Rav,
Não, deve ser nossa preocupação nesse terreno em comum, deve estar todo o tempo. Todo o tempo temos que tratar de despertá-lo. E também expandi-lo. Em cada tipo de relação, do mais corporal até o mais espiritual. Diz o Ori, até um instante você disse que nessa renúncia é um meio de avanço para a construção deste campo em comum. Agora você indicou que essa renúncia não é simplesmente que um renuncia, mas que está por cima da oposição, ou seja, a oposição permanece e a renúncia está como que acima disso. E pode não parecer algo comum. Não, porque nós construímos isso acima do entendimento de que o nosso caráter é fixo. Que eu não vou corrigir ou pressionar o outro. Eu não faço nele nenhuma mudança. Nós construímos somente um consenso e uma renúncia. Diz o Warren, sim, mas é certo que um não muda o outro. Nos perguntem no que posso renunciar. Diz o Rav, segundo o meu ego, eu entendo que sem a renúncia não vou entrar jamais nesta conexão, tanto a família como em coisas diferentes. Diz Warren, então você renuncia a algo para poder construir este campo em comum? Porque antes eu não entendi corretamente. Porque apesar do fato da pessoa renunciar, a pessoa renuncia, mas não renuncia. Diz o Rav, eu não anulo a mim mesmo, não anulo ela, tampouco a mim mesmo. Como? O que você quer dizer? Não. Não significa que eu me anulo, eu me elevo acima de mim. Eu não apago a mim mesmo. Você pode me explicar? Diz o Rav, eu não estou de acordo com ela. Que são dois círculos separados. Eu sei que eu preciso receber seu desejo, seus hábitos, sua visão, acima do meu desejo, dos meus hábitos. Então, eu tenho por mim mesmo. Somente que eu lhe dou, e com meu consenso eu deixo que domine sobre mim. E ela faz o mesmo em relação a mim. E isso não é simples, mas cada um como se duplifica. Se duplicasse, eu me faço um, eu me incluo de tudo que existe nela, positivo ou negativo, ela se inclui em tudo que há em mim, positivo e negativo, cada um está disposto a renunciar a tudo que tem para poder receber o outro acima de si, como se fosse um amigo querido, e cada um se inclui no outro. E isso nos dá uma conexão, inclusive adesão. Ou seja, uma inclusão completa. Diz a Nietzsche, eu quero abrir um pouco mais para dentro, porque eu sei por minha experiência que muitas vezes, em relação ao tema da renúncia, digamos, há uma série, se eu renuncio, um come o outro, e pode destruir o que há de comum. Diz o Rav, eu falo de uma educação gradual em que entendem que podem chegar a uma nova dimensão de vida, uma nova percepção do parceiro, tão próximo da sociedade e do mundo. A pessoa começa a olhar de forma diferente, começa a ver de que forma existe a vida. A forma da vida, o segredo dela, que sem essa inclusão não há nenhuma célula que se desenvolva e nenhum vegetal, animal, pessoa. Porque assim cada um dá ao outro a possibilidade de entrar nos seus limites. E aqui
a pessoa se dá conta que é o segredo da vida. Com isso, ela começa a sentir como tudo respira, vive, como tudo se desenvolve. E a pessoa por si mesma se desenvolve somente à custa da renúncia ao próximo. E então, como era uma célula por si mesma, morta, começa a captar dentro de si o mundo inteiro. Passa a captar tudo. Você lembrou antes os limites. Nós sabemos também de processos psicológicos que o tema dos limites é que a pessoa, quando constrói seus limites de forma correta, tem sua individualidade. E aqui você recorda a todo instante. Diz o Rav, nós não renunciamos. Então, neste ponto, é importante, porque a sensação de que eu renuncio a algo, o outro pode me engolir. Diz o Warren, eu não entendo. Qual a diferença entre o que você fala de renunciar se renunciar a mim mesmo? Eu não entendo, não consigo. Não consigo fazer isso na minha casa. Qual o significado de que eu renuncio a mim mesmo e não consigo? A renúncia, anulando a mim mesmo, diz o Rav, significa que há como um pau, me deram vários golpes de pau e eu não tenho opção. Eu me anulo e faço o que o dono do pau quer. Assim. Eu me anulei a mim mesmo. Ao renunciar, a renúncia que falamos é uma renúncia e eu vou com isso de forma, digamos, perdeu o som, vamos voltar um pouquinho, amigos, vamos aguardar. Pedimos desculpas, diminuiu ou sumiu o som da tradução. Em inglês, vamos aguardar. Vamos aguardar, estamos sem o som da tradução do hebraico. Então eu as recebo como se fossem próprias. Senão não vou me desenvolver. Não vou me conectar com ninguém. Nem com nada. Eu vou ficar. Então quem é você? Você está fechado, então. A percepção, a absorção, a inclusão. Isso é, na realidade, a forma de desenvolver da vida. Veja os filmes onde há duas células que passam a ser uma só e vão se juntando num corpo só. De onde vem isso? Cada um renuncia ao outro para poder se conectar juntos e sem isso não haverá vida. E este é todo o segredo da vida. Se eu entendo isso, devemos explicar cada vez mais a importância, o ato da sociedade. Nós vemos, por outro lado, a crise grande que existe entre nós. E construímos dentro de cada um de nós uma célula morta que começa a conectar-se e a construir um corpo vivo. Diz o Warren, você pode dar um exemplo? Não, não um exemplo. Se você pode fazer um exercício que me ajude a desenvolver este tipo de sensação. Um exercício para realizar com meu parceiro que me possa sentir de forma forte esta renúncia.
de desejo. Porque quando você diz, quando estou fechado, eu sou zero, mas quando falo, chego nos limites, eu não sei. O que você quer dizer? Eu tenho que abrir o limite? Eu não entendi tanto isso. Diz o Rav, ok, vamos lá. Se você pode me dar, deixa eu praticar isso nesse sistema. Nós somos um laboratório, certo? Às vezes você dá uma série de normas, de exemplos. Eu trato de usar o que posso para preencher o desejo do próximo. No que eu renuncio, diz o Ori? Eu renuncio a mim mesmo para realizar o desejo do próximo. Por meio disso, adquiro a sensação e a mente e o pensamento do próximo. Me dê um exemplo. Digamos, eu quero fazer algo em casa. Eu tenho na casa um laboratório. Como eu faço isso? Comecem a provar este tema da renúncia. Eu quero sentir tudo isso. Eu captei a mente, digamos. Tenho que trabalhar nisso. Preciso sentir isso. Tenho que praticá-lo. Me dê um exemplo de como fazê-lo. Diz o Rav, tudo começa quando falamos sobre isso também. Que cada um tem que se imaginar a si mesmo numa forma, nesse mapa interno de cada um. O que cada um quer do outro. O que exige do outro. Que ele gostaria de ver no outro. Nessas coisas, começar a praticar. Mas, de novo, não é como numa família comum, senão que aqui nós fazemos isso de forma em que espero que isso me dê, que construa em mim novos sentidos para sentir o próximo, que por meio disso saia do meu ego e comece a sentir o que passa à minha volta. Nós falamos de que quem tem êxito nessa célula familiar, depois tem o mesmo êxito no resto, no trabalho geral. Porque assim nós nos construímos e conseguimos perceber para fora que eu não vivo dentro de mim mesmo, senão que começo a absorver do entorno que está fora de mim. E fora de mim há enormes forças que não conheço nem sinto. Diz o Ori. Nós falamos da renúncia agora. Você descreve isso como uma ferramenta para crescer. Você fala como a pessoa cresce. Então, para que renunciar? Ok, diz o Ori. Digamos, antes de você explicar isso, a minha percepção era que renunciar indicava debilidade. Se estamos em discussão, quem renuncia? Porque já falamos sobre isso, diz o Rav. Temos que lembrar, talvez, não sei. Está claro que não é debilidade, senão o desejo de avançar na vida. Na vida de parceiros, eu me desenvolvo e avanço.
Há um benefício nisso? Sim, porque eu vou me expandindo, sinto mais a vida. Ok, eu tenho um vaso, um copo. Não, eu renuncio a isso e agora me falta o vaso de Zória. Não, não, não renuncia. Você tem um vaso multiplicado por 2. Com isso você quer todos os anseios, satisfação do próximo, do teu parceiro. E não vai desfrutar do fato de que sente. Você desfruta nela como uma mãe que sente com seu filho, quando desfruta. E ela desfruta, inclusive, mais do que desfruta o bebê. Você, com isso, certamente quer uma nova ferramenta, a possibilidade de desfrutar. Quando eu vou a um lugar, eu vou a um estádio. Você pode se sentar em casa, tranquilo. Não, eu vou no estádio. Eu quero assistir o jogo ao vivo, porque há milhares de pessoas. Eu desfruto da inclusão e me expande as ferramentas, as sensações. As ferramentas de sensação. Eu me torno tão grande como esses milhares que estão sentados, que parecem macacos gritando. E o que acontece na casa? Em casa, eu tenho um amigo próximo. Eu me sinto nele como uma semente. Eu vejo futebol, mas não é a mesma coisa. Ok. Nós vimos duas cenas de renúncia. Eu quero entender essa renúncia, que é a chave para o meu florescimento, para que eu cresça. Estou em casa, as crianças chegam, se sentam ao meu lado. Depois de comer, eles querem comer o que eu como. Depois da janta. E eu lhes dou. Não, não, isso não é renunciar. Diz o Rav, que renuncia nisso. É como uma mãe que dá algo a seu filho. Não entendemos o que ele disse. Um momento. Nós entendemos essa imagem, certo? Mas é uma renúncia, diz o Rav. No teu filho não é uma renúncia. A segunda imagem. Minha senhora quer algo e eu não quero. Essa é uma renúncia diferente. Isso é assim. Então você disse que vai renunciar, esse é o segredo da vida, crescimento. Você fala de que não está claro, porque a primeira renúncia me dá felicidade e a outra me deprime. Qual a pergunta? Deve renunciar ou não? A primeira renúncia nós temos que ensinar, porque vem de forma natural. Mas explique-me sobre isso. Do que se trata? Na segunda renúncia, você tem que renunciar sozinho. Não por meio da natureza que vem em ti, mas sim que aqui descobre o que dirige, o teu desenvolvimento. Não a natureza maneja teu desenvolvimento, mas tu. Minha senhora, diz o Ori. Por isso é percebido como eu sou débil. Não, diz o Rav, você tem que levar isso de forma diferente. Você agora pode. Tudo depende da importância, diz o Rav. Sim, a importância do bebê era menos que a importância dela mesma. Eu renunciaria, não levaria em conta o bebê. E ela poderia por si mesma, mas como o bebê, a mãe corre pelo bebê a todo instante. Agora, como podemos fazer você se mover para que renuncie a sua comunidade e receba os desejos da sua senhora acima dos seus próprios desejos? Ou seja, aqui a meta, o prêmio que você recebe deve ser maior, certo? Digamos, ela chega numa condição. Se você agora lava o prato no meu lugar, aí vamos juntos onde você quiser que vamos. Ok. Então você renuncia à sua comunidade, lava os pratos, daí vão a algum lugar.
em que quer que vamos, ok? Ou seja, a meta justifica os meios. Nós temos que ver a meta no entorno, que fala sobre isso como algo importante. O próprio desenvolvimento teu, que pelo visto chega a algo bom nisso. Falta de problemas. Todas essas coisas nós temos que juntos formá-las de tal forma que você se sente que te convém, que não vai sair. A relação, a pressão social todo o tempo deve se sustentar na consciência de que você deve fazer isso. Você disse antes, o desenvolvimento, diz o Rav, pode ser no entorno, no trabalho, no desenvolvimento interno, com relação ao mundo inteiro. E depende da pessoa, pode ser que entenda que não há opção, que deve se desenvolver a si mesmo, etc. Eu entendi. O principal é a influência do ambiente, diz o Rav. Porque no total, mover um dedo, porque ela me exige isso. Exige muito mais do que se eu fizesse para mim mesmo, não tem nenhum problema. Mas servir a alguém, receber o desejo de alguém é um problema. Mas qual o benefício aqui? O benefício deve ser aqui recíproco. Nós vamos entrar num acordo, vamos jogar nessa reciprocidade, você para mim e eu para ti. E esse é o mais importante, porque o que eu entendi agora, em toda essa conversa, é que há uma diferença entre a renúncia e a renúncia recíproca. Porque se eu somente renuncio, a percepção é como disse o Warren. Se eu me sinto débil e tonta, você não recebe o combustível, você recebe energia. Onde você vai receber? Se eu vejo que o outro se esforça em mim, então assim eu tenho combustível. Porque ele se esforça em mim e eu por ele. Então, quando faço isso por ele, cada um de nós temos combustível multiplicado e nos ajuda a continuar. Diz a Nitsa, porque a renúncia é recíproca, eu sinto o desejo dele e ele meu. Ok, diz o Rav. Aqui vem a lei, a norma, de que temos que mostrar um ao outro até que ponto estou disposto a renunciar para ele. Porque isso vai lhe dar combustível. Como a pessoa se mostra? Pergunta o Ora. Dá um presente a um amigo e deve avisar como? Pelo contrário. Veja como eu corri para poder conseguir algo para ti que você queria. E se eu, por exemplo, não quero, por exemplo, a senhora, ela vai dizer, uau, há certas coisas, ou seja, no fundo, nós temos que inflar quem dá o presente, a grandeza de quem dá o presente. E o máximo possível eu jogo com isso e este jogo passa a ser verdadeiro. Uma verdade. Você pode dar um exemplo? Sim. De novo, digamos, você vai comprar um sorvete para mim. E eu, precisamente agora, não quero tanto. Mas você viu como eu desfruto disso. Mas agora estou numa situação diferente. Mas você correu e fez tudo isso, então eu tenho que voltar a essa mesma situação que estive antes, este mesmo desejo. E você se relaciona comigo, então eu começo a receber deste sorvete um prazer multiplicado várias vezes do que há realmente nesse sorvete. E eu preciso chegar a um estado de impressão como tu te esforçaste nisso. Neste mesmo desejo
em que achaste que estivesse em relação ao sorvete. Então eu chego aqui. Pode ser um prazer de nada ou até infinito. E este prazer eu preciso mostrar a você. Até que ponto me fez sentir bem. Eu tinha um mal-estar de ânimo, estava mal-humorado. E agora tudo passou, obrigado. Então agora você me disse com isso a todo mundo, não só o sorvete. E saúde, bem-estar, um ânimo diferente, melhor. E assim eu devo mostrar a ele. Este deve ser o estado de ânimo, e assim você recebe satisfação. Certo? Agora, o que eu devo fazer junto com isso? O fato que desenvolvo dentro de mim uma relação tal para contigo, artificial. Não é assim, senão que simplesmente eu uso as mesmas ferramentas que tinha antes, o desejo pelo sorvete. Até alguns dias atrás, você viu como eu queria isso. E eu uso também a tua relação para comigo, em que me queria fazer bem. Simplesmente me levo a este grau de carência pelo sorvete e você com relação a mim. Então, eu tenho meu estômago, minha dor, todo tipo de coisas juntos com nossas relações. Tudo entra junto. E aumenta o prazer e o vaso. Esta carência em comum, esta relação em comum, o sorvete em si não vale nada. O prazer que é descoberto acima disso é multiplicado por 1 milhão de vezes que este pedaço de gelo. Diz Warren, o processo é uma situação em que cada um dá um presente que o outro não quer. O Rav diz, não importa, se um renuncia ao outro e faz isso porque quer fazê-lo, com isso educa o outro e trata de fazer isso com relação aos outros. E com isso ensina a renunciar ao próximo. A pessoa deve mostrar aqui que não queria sorvete? Sim. Mostrar que fazia isso contra o desejo. Então você mostra, você não corrompe a felicidade. Não, pelo contrário. Ele dá um exemplo que deve fazer algo por ti. E assim é construída a relação. Ao longo prazo eu entendi, mas digamos, você me traz um copo de chá e eu não quero. Se agora eu jogo pelo fato de que quero, então eu não entendo realmente o que eu tenho que mostrar. Por isso que estou perguntando, para não te machucar. Eu não tenho desejo por esse chá. Então agora dentro de mim, aceitar isso, que você descreveu, na minha interioridade eu não consigo ver nada, na minha relação. Uma hora atrás eu queria, etc. Mas a expressão externa, eu mostro que eu não quero esse chá? Não. Você joga algo totalmente diferente. Eu venho para tua casa te visitar. Digamos, um parceiro. É o anfitrião e o convidado, diz o Rav. No convidado está a sensação de vergonha. E é o que joga. Precisamente preenche seu ego pelo fato de que vive o anfitrião e eu não quero receber de ti. Ele faz um favor para si mesmo, o anfitrião, aqui? Não, só a si mesmo. Não, eu perdi. Vamos voltar ao sorvete. Minha pergunta é simples. Eu entendi todo o processo que temos que fazer. Eu quero ver um exemplo. Para que tenhamos essa relação circular, algo que eu não entendi. Você me dá o sorvete e eu recebo. Eu tenho que mostrar para você que me esforcei para que você me desse. Eu não queria o sorvete, mas eu tenho que ter um estado de que quero o sorvete? Demonstrar isso? Sim. Porque eu somente
Falo da boca para fora. Não gosto de manipulações suas. Eu sei que você está muito feliz porque eu exatamente toquei o que necessitava. Então eu jogo como se quisesse? Então eu lhe mostro o que não quero, o que me esforço para querer agora. Não lhe mostro isso. Isso fica dentro, ok? Sim, eu não te mostro para não te machucar. Eu entendi, então. Ou seja, o artificial é em relação a si mesmo. Eu não mostro ao meu parceiro isso. Mas se te mostro que eu me esforcei para te atrair ou trazer o sorvete, você me mostra isso, sim. Porque na verdade você se esforçou, sim. Eu entendi. Até que ponto o presente é maior, eu tenho que te mostrar isso. E você tem que mostrar até que ponto isso é algo maior ainda. Até que ponto você desfruta disso ainda mais. Tanto a minha relação, a tua carência em si, ok. Quem deu algo, não somente ser assim, senão que demonstrar até que ponto eu me esforcei. E ele tem que dizer, uau, isso me alegra. Você te dá conta que não é uma mentira, mas sim que dessa forma conectamos as carências e as paixões juntas. Como? Quando você agora diz, uau, que o sorvete é ótimo, você constrói aqui uma nova carência que não havia antes. Você mostra, uau, que rico, que bom. Como conseguiste? Foi tão longe para conseguir. E você realmente... Esse é o tema do sorvete. Você desperta agora a relação entre as coisas. Até que ponto é forte isso? Não é só o sorvete o tema, mas sim a relação entre nós. O seu desejo, o seu grande desejo. Você conhece minha personalidade e eu a tua. E a relação entre nós é feita talvez por esse sorvete que não vale a pena, mas na verdade, assim juntamos os desejos e essa reciprocidade acima desse sorvete. E é isso que desenvolvemos por nós mesmos. Porque de forma natural no nosso ego existe isso. Essa é a renúncia recíproca. Nós entendemos isso, que isto é assim. Então você pode dizer, é mentira o que fazem. Com isso criamos novos vasos. Queremos que isso passe assim, apesar de não ser verdadeiro. Com isso, exigimos que isso passe e isso vai passar. Porque é sempre assim, como uma criança que vai brincando até ser adulto. Senão vai permanecer como animal, assim somos nós. Não vai te envergonhar que eu te diga, uau, como te esforçou, etc, blá blá blá. Não vai sentir. Como se exagerasse. Você sabe até que ponto foi difícil eu fazer isso e te trazer rapidamente isso? A pessoa diz isso. Ele que dá o presente. Não entendi. Nitsa, porque quando a pessoa diz o esforço, ela não está falando do presente, mas sim... me traz um sorvete, eu digo, uau! É como se eu exagerasse. Os dois exageram, diz o Rav. Sim? Há uma discussão na Guimará. Precisamos deixar para a próxima vez. Ok, acabou o tempo. O que vamos concluir? A última frase. Nós temos que jogar, diz o Rav, nas boas relações e com isso vamos chegar a uma boa relação. O jogo é algo sério. Ok, muito obrigado, Rav Leitman, obrigado, Nitsa. E vamos pensar sobre isso até a próxima vez. Tchau, tchau.